Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz. É muito bom poder estar com vocês mais uma vez, só que agora pela internet, né? Compartilhando com você a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas antes quero dar dois avisos importantes. Primeiro, em janeiro teremos 21 dias de jejum e oração. Amém, queridos? Iniciaremos dia 9 e terminaremos dia 29. Então, vamos tirar 2 alimentos sólidos do seu dia a dia. Pensa aí, 2 alimentos sólidos, ok? E nesse tempo, peço que você separe um momento devocional para você ler o livro devocional de Efésios. Vamos falar muito nesse tempo sobre fé. E aqui tem muita coisa importante sobre fé, sobre vida com Deus. Então, leia o livro. Aqui tem 33 devocionais. Então, leia as 21 devocionais e continue até terminar o livro, ok? E o segundo aviso importante é sobre o curso Start. Para todos os novos membros da igreja e também interessados, eu convido a igreja inteira a fazer esse curso sobre fundamentos da vida com Deus, que acontecerá todas as segundas-feiras à noite e começará no dia 10 de janeiro. Será tudo pelo Zoom. Então, maiores informações, pode procurar a Luciana Certeza e logo estará a inscrição pelo site. Vai lá no site de inscrição do curso Start, ok? Vamos começar, então, abrindo a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 19 até o 20 diz o seguinte: Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Depois que Jesus instituiu, ensinou sobre a Santa Ceia, esta prática se tornou algo comum na vida da igreja. Toda vez que se reuniam, eles tomavam a ceia porque entendiam que ali a presença de Deus se manifestava. Eu te convido a fazer o mesmo neste momento aí na sua casa. Vamos pegar a Santa Ceia. Eu separei aqui essa ceia. E eu convido você a pegar o seu pão, o seu cálice, aonde você está. Pega um pedaço do pão, reúna a sua família todinha aí. E que esse momento seja um momento tremendo na presença do nosso Senhor Jesus, porque Ele está presente aqui, está na sua casa, onde você está aí onde as pessoas estão reunidas no nome dEle, né? Convido você então nesse momento, vamos orar? Obrigado, Pai, porque podemos ter o privilégio de tomar a tua ceia neste momento, lembrar o que Jesus sofreu, lembrar o que Jesus passou, lembrar o sacrifício dele, mas também lembrar da ressurreição, lembrar que também que ele vai voltar um dia buscar a sua igreja. E somos muito gratos ao Senhor por isso. Eu te peço que neste momento queremos participar da tua ceia, a tua presença seja tão intensa, tão poderosa, que a tua unção se manifeste em cada casa, em cada lar, que ao comer e ao beber, o teu poder se manifeste nas pessoas. Os que estão tristes fiquem alegres, os que estão doentes sejam curados, os que estão amargurados sejam transformados, restaurados. Deus, em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo de manifestação da glória do Senhor enquanto estamos tomando a ceia do Senhor neste momento. Nós pedimos, consagramos a Ti então esses alimentos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Convido então você a pegar o pão. Pega o seu pão aí, um pedacinho de pão, e pode comê-lo. Pegue o seu cálice também, já pode tomar. Que esse tempo seja um tempo rico de restauração, de bênção, de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez durante o ano de 2021 e também pela certeza de que Ele é com a gente, que Ele está conosco e sempre estará conosco. Ele nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. Tome com gratidão no seu coração, beba com gratidão no coração, tendo sempre a memória tudo que Jesus fez, tudo que Ele fez naquela cruz, para nos salvar, para nos resgatar e para nos dar direito a conversar livremente com o Pai e ter esperança renovada de que um dia nós o veremos face a face, estaremos com Ele, diante dEle para adorá-lo, de face a face, frente a frente. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nesse tempo de ceia, um momento glorioso na casa do Senhor, no momento do Senhor, em casa, em família. Amém? Agora eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. É um texto que Deus tem colocado muito no meu coração, que tem um significado muito importante para nós, para o próximo ano. Quero sua atenção para essa palavra que nós iremos compartilhar nesse momento.
E quero usar como texto base hoje Gênesis capítulo 13, versículo 14 até o 17. Eu creio que esse texto deve servir para nós como uma bússola para 2022. Ele foi o primeiro texto que Deus trouxe um entendimento ao meu coração sobre o que Ele vai fazer no ano que vem e o que Ele espera de nós no próximo ano. A palavra de hoje ela é apenas uma pequena semente do que Ele deseja nos falar. Uma semente que com certeza irá germinar e crescer dentro de nós. Digo isso também porque certamente o Espírito Santo ele usará outras mensagens, devocionais, situações e desafios que nós enfrentaremos no ano que vem. E até mesmo quando a gente estiver lendo a palavra do Senhor diariamente, Ele vai usar esses momentos para poder revelar a todos nós a sua vontade, o seu querer e aquilo que Ele espera de nós. Agora note aí, 2022... para nós, família Isaio, e também para vocês que desejam se aventurar, se envolver no propósito de Deus para nós, para o nosso povo neste lugar, será o ano da ampliação. Ampliação da visão, ampliação do conhecimento, ampliação de conquistas a nível pessoal, familiar, profissional e ministerial. E ampliar, que isso significa alargar. Aumentar significa ver aspectos que antes estavam obscuros, significa compreender melhor o plano de Deus, o plano maior de Deus para todos nós. Algo maravilhoso que Ele tem para dividir, para repartir com a gente. Eu perguntei ao Senhor, por que ampliar, Senhor? Será porque nosso espaço estará pequeno e precisaremos aumentá-lo? Será porque estamos com uma mentalidade pequena demais diante do propósito que o Senhor tem para nós, que é muito grande? Será porque não estamos vendo o que Ele quer que vejamos claramente? Não tive resposta clara da parte de Deus para essas minhas perguntas, mas Ele me trouxe em memória alguns textos bíblicos que queria ministrar a vocês nesse tempo de janeiro principalmente. E o primeiro deles, eu quero destacar aqui hoje, lá em Gênesis capítulo 13, versículos 14 até o 17. É a experiência do nosso pai da fé, Abraão. Preste bem atenção no que diz esse texto. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Olha que palavra profética reveladora para Abraão. O que Deus está dizendo a todos nós é: levante os teus olhos e veja. Abraão estava caminhando com Deus há um certo tempo já. Ele deixou sua velha vida de idólatra para servir a um único Deus. Ele deixou sua parentela, foi para uma terra distante que o Senhor ia lhe revelando no caminho. Ele agiu por fé e confiança em Deus. Ele agiu sem saber o que ia acontecer, com certeza, mas ele creu no que Deus disse, no que Deus revelou e obedeceu. Ele ouviu da parte de Deus, antes de sair de Ur dos Caldeus, que Deus lhe daria uma descendência em uma terra. Só não disse como faria isso. Agora, com o passar do tempo, queridos, dos dias, ele percebeu que andar com Deus, andar em obediência a Deus, não significa que todas as coisas acontecem de acordo com aquilo que a gente programa, planeja e espera. Ele descobriu algo que todos nós já descobrimos, que a vida cristã, que a jornada de fé, ela nos desafia com decepções, desilusões, lutas e dificuldades. Abraão, ele não demora para descobrir isso. Já não bastava caminhar pelo deserto quando ele chegou na terra da promessa. Viveu um tempo de fome e escassez, a terra estava seca. Que contraste, não é? Deus lhe prometeu uma terra e uma descendência, mas quando chega lá, vem a crise, fome, escassez. Poderia até perguntar, que Deus é esse? E não parou por aí, gente. Ele teve que ir, então, para o Egito, por causa da fome. Lá teve problemas sérios. Quase perdeu a esposa para o faraó. Lá ele conheceu e enfrentou seus próprios medos, seus próprios limites. E por fim, um pouco antes do texto que a gente leu aqui, ele teve uma grande decepção. O seu amado sobrinho, quase filho, chamado Ló, se separou dele, foi embora. Lá foi o único parente que ele levou nessa jornada. Talvez ele tenha pensado que a partir de Ló sua descendência seria enorme, pois Deus ainda não havia lhe dado um filho, nem lhe revelado descendência sairia dele mesma. E foi nesse exato momento, quando Ló partiu,
que a decepção e tristeza bateu forte no coração dele, que Deus o visita. Que Deus visita Abraão poderosamente. Quando ele estava vulnerável e triste, Deus então se revela a ele. Eu creio que todos nós, ou talvez a maioria de nós, já se decepcionou com pessoas, não é verdade? Ou até mesmo consigo mesmo. Eu já me decepcionei comigo mesmo. Eu já fiz projetos, planos debaixo da bênção de Deus, mas que não prosperaram. Sabe, o tempo é sempre um grande desafio. As circunstâncias difíceis tendem a querer matar nossos sonhos, tendem a abaixar nossas cabeças e nossos olhos. E tudo aquilo que acreditamos um dia parece perder força. Aí a tendência é pensar que coisas extraordinárias não vão acontecer com a gente, pelo menos através de nós, né? Eu acho que a maioria de nós estamos sendo tentados a nos acomodar a uma vida comum, uma vida normal, natural, mesmo que seja na presença do Deus Todo-Poderoso. É possível que neste último dia do ano de 2021 haja corações aqui marcados pela tristeza, pela decepção, pela desilusão e pela necessidade. Talvez alguns digam, eu achei que era mais firme, mais forte, mais capaz, mas percebi que não. E não consegui chegar onde eu queria chegar. Eu fiz tudo buscando glorificar a Deus, mas nada extraordinário aconteceu. Aliás, vieram muitos outros problemas que desestabilizaram a minha paz. Agora preste atenção aqui. Eu creio que nós, queridos, não fomos chamados para ser um povo comum. Não fomos chamados por Deus para manifestar, nós somos chamados para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Por isso que somos poderosos nesse aspecto. Isso é mais do que uma frase de impacto, é a verdade de Deus, da palavra de Deus para nós. E se nós nos tornamos uma igreja comum, um povo que frequenta reuniões apenas, grupos pequenos e nada além do natural, nós certamente estaremos nos desviando do propósito para o qual Deus nos tirou da velha vida. E pensando aqui em Abraão, talvez ele tenha pensado, o que me resta agora? Fome, escassez, decepção do sobrinho. E agora? O que vai acontecer? Acho que resta apenas eu buscar sobreviver neste lugar. Eu vou viver uma vida normal de cada dia, trabalhar, comer, dormir. Lógico que não deixarei de crer em Deus. É isso, uma vida normal, comum. Então vem o Senhor assim, como Ele vem nesta noite a falar com a gente. Ele disse a Abraão, como diz a nós, levanta os teus olhos. Ei, levanta os teus olhos. Esta foi a primeira ordem que Deus deu neste momento, Abraão. Levanta os teus olhos, ou seja, se esforce para enxergar além do que os seus olhos naturais estão vendo em relação à sua própria vida e ao que Deus quer fazer através da sua vida. Levante os teus olhos, porque Deus, Ele não nos chamou para uma vida pequena, uma vida medíocre, uma vida insignificante. Entenda isso. Deus, Ele tem planos maiores para todos nós. Por isso está nos dizendo nesse final de ano de 2021, nos preparando para 2022, levanta os teus olhos. Você precisa enxergar além do que está acontecendo, do que está acostumado a acontecer, a enxergar. Comece o novo ano levantando os seus olhos para ver o que Deus tem preparado para você. Levante os teus olhos, assim diz o Senhor. Guarde bem essa frase, levante os teus olhos. Mas você pode me perguntar, mas o que significa levantar os olhos? Preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Quero dizer isso em 3 frases. A primeira delas é o seguinte, levantar os olhos significa deixar para trás todos os pensamentos e argumentos medíocres que nós temos. Versículo 14, ele começa dizendo que disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele. Ou seja, há uma conexão entre o que Deus estava dizendo e o sentimento de Abraão com a parte de Ló. Deus está dizendo a nós o seguinte, levante os teus olhos, meus filhos. Não fique olhando para aquilo que te entristeceu, que te fez ficar cabisbaixo. Deus quer que você volte a ouvi-lo, a crer nele e a crer em sua palavra. Decepções, tristezas, angústias, incertezas, sempre nós teremos, mas não fique olhando para elas. Levante os seus olhos para Deus, para os céus. Pensamentos e argumentos comuns nessa época é o seguinte, né? Eu faço isso há anos e nada extraordinário aconteceu. Eu não quero ficar iludido, pastor. Eu já vivi intensamente a fé, intensamente na igreja, mas hoje estou cansado. Tive muitas decepções, perdi muitas coisas. Eu não tenho este chamado que pensava ter. Sabe, queridos, as circunstâncias da vida, o tempo, eles
Elas vão tentando nos convencer que a realidade é mais poderosa que a palavra de Deus. E isto é um grande engano que Satanás coloca em nossa cabeça. Deus diz hoje a todos nós: levante os teus olhos, se esforce para enxergar além das circunstâncias. Me lembro do que Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo, esse é meu foco, mas eu preciso esquecer as coisas que para trás ficaram. Sabe, será que um fato que aconteceu com você neste ano é mais poderoso do que o que Deus fala? Lógico que não. Lá em Gênesis capítulo 41, versículos 50 até o 52, diz algo poderoso da vida de José. Olha só, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Uau, preste atenção, queridos. José disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Sabe, para um filho, para outro filho, Deus me fez próspero na terra onde tenho sofrido. Queridos, eu quero aqui profetizar que sua vida foi levantada para viver isto. Deus quer te fazer próspero na terra onde tem sofrido. Agora entenda, prosperidade é manifestar o reino de Deus através da sua vida, da sua família, das coisas que você faz neste mundo. E se a sua história parece conspirar para que você seja uma pessoa comum, natural, esqueça então a sua história. Esqueça os seus fracassos. Esqueça as decepções e levante os olhos para enxergar o que Deus tem guardado e preparado para você. Levante os teus olhos para enxergar essas coisas, queridos. Guarde bem isso. E a segunda coisa que eu entendo é que levantar os olhos é não limitar o futuro por causa do presente. Quando o Senhor fala a Abraão, ele diz para levantar os olhos e olhar de onde ele está. Olha de onde você está. Aí eu pergunto a você: onde você está agora? Em que condição você se encontra agora? Eu digo pessoalmente, como marido, como esposa, como estudante, como profissional, como líder. Onde você está? É possível que muitos digam: pastor, eu estou muito aquém do que gostaria, do que pensei, do que sonhei, do que planejei. Deus te diz nessa noite: de onde você está? Levante os teus olhos. Queridos, Abraão já estava velho. Sua mulher continuava estéril. As circunstâncias não tinham mudado em nada na vida dele. Ele não tinha conquistado a promessa alguma, sabe? E Deus lhe diz: de onde você está, da sua vida comum, da sua realidade hoje, projete-se para o sobrenatural. Projete-se para o sobrenatural. Talvez algum dizem: pastor, eu não sou ninguém no meu trabalho, por exemplo, ganho muito mal onde trabalho. Ei, de onde você está? Levante os teus olhos. Pastor, não tenho sido um bom líder de GP, nada acontece de extraordinário no meu GP, sabe, nada acontece ali. Ei, de onde você está? Levante os teus olhos. Pastor, minha família não está bem, temos brigado muito esse tempo. Ei, de onde você está? Levante os teus olhos. Pastor, estou com muita dificuldade financeira. Ei, de onde você está? Levante os teus olhos. Não permita que o seu presente seja um limite para o seu futuro. Isso me lembra Lucas capítulo 5, versículos 4 a 6, falando de uma pesca milagrosa. O diálogo de Pedro com Jesus ali foi muito interessante, foi maravilhoso por sinal. Jesus pediu para Pedro lançar as redes de novo ao mar. E Pedro disse: Senhor, trabalhamos a noite toda e nada pescamos. Os argumentos naturais aqui entram em jogo, né? Eu já fiz isso, nada aconteceu. Aliás, só me fez ficar cansado. Agora quero descansar, parar e viver minha vida comum. Mas Jesus não estava lhe perguntando sobre como foi a noite. O que você fez? Ele não está perguntando sobre os seus fracassos, decepções durante a noite. Mas Jesus disse: ei, lance as redes, isto é, levante os teus olhos de novo. E ao obedecer à palavra de Jesus, pescou tanto que não cabia tantos peixes em seu barco. Não sei se você está entendendo aqui, mas Deus quer fazer coisas deste tipo em sua vida em 2022. Deus está te pedindo para levantar seus olhos, para tirar seus olhos daquilo que é circunstancial e natural e para acreditar que Ele é poderoso para fazer muito mais do que imaginamos, pensamos, sonhamos, idealizamos e planejamos. E a terceira coisa, levantar os olhos, é ampliar sua visão.
Deus disse: de onde você está? Olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Ou seja, não limite a sua visão, não foque apenas numa coisa, não limite a sua vida. Não pense que a única coisa que importa em sua vida é seu trabalho, sua família. E levante os seus olhos, se esforce para enxergar além. O segredo não está no foco, mas na visão ampla. O seu crescimento, suas conquistas estão diretamente relacionados àquilo que sua visão alcança. Deus disse a Abraão: toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Veja, toda a terra que você está vendo, eu darei a você. Olha que promessa maravilhosa que Deus dá. Você precisa entender isso, queridos. Se não entender, não conseguirá cumprir o propósito que Deus determinou para você. Agora, guarde bem o que eu vou te dizer aqui. No mundo espiritual, ou no reino do Espírito, você não conquista o que você não vê. Você precisa enxergar. Mas você pode me perguntar: como eu faço isso, pastor? Peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos espirituais. Aqui está a chave, o segredo. O Espírito Santo. Você precisa ver o que Deus está revelando, o que Ele está fazendo para se envolver nisso. Você precisa enxergar além do governo, além do seu trabalho, além da sua realidade, além da sua vida financeira, além da pandemia, além dos problemas que se levantam para dizer o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Existe um problema sério que precisamos nos livrar rapidamente. Resolver isso rapidamente. Falo isso como pastor de vocês, como profeta que percebe o coração de Deus. Este problema se chama passividade. A maioria de nós vive a vida esperando algo acontecer. Só se move depois que algo extraordinário acontece, que uma porta se abre. Se não acontecer, você continua vivendo a sua vida como sempre viveu. Não é assim que funciona no reino do Espírito. Deus está te dizendo hoje: levanta os teus olhos, veja e creia no que eu tenho para te falar, no que eu estou falando. Eu quero te convidar hoje a levantar seus olhos comigo, para vivermos os chamados de Deus, para vermos o que Ele quer que vejamos e façamos. Agora entenda uma coisa: pare de fazer planos apenas para você mesmo, para o seu próprio benefício, apenas olhando para você. Pare com isso. Veja o que Deus disse aqui a Abraão. Isso também serve para todos nós. Eu vou dar esta terra a você e a seus descendentes. Portanto, não viva sua vida apenas pensando em você. Não ore apenas por você e suas necessidades. Ore pelos descendentes, pela geração seguinte. Amplie sua visão, amplie seu conhecimento da realidade, amplie suas orações, amplie sua leitura da palavra do Senhor. Que sua vida, que a minha vida, que a nossa vida repercuta em outras vidas e alcance outras gerações e mais gerações até o Jesus voltar. Levante os seus olhos, meus filhos, meus irmãos. Comece assim um novo ano. Quero terminar dizendo o seguinte: volte a crer no que Deus disse. Não ore apenas por um avivamento da nossa igreja. Todo mundo quer isso, não é verdade? Mas ore por um avivamento nas cidades onde nós moramos, no estado e país onde nós moramos. Amplie suas orações. Não ore apenas por seu GP, ore por todos os GPs, ore pela igreja, pelas igrejas que estão reunidas nesse estado, nesse país. Sabe? A segunda ordem de Deus foi clara para Abraão: percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. Meus irmãos, minhas irmãs, se esforce para ver o que Deus tem revelado. Levante os teus olhos e não mais viva como uma pessoa comum. Viva e faça obras maiores. Viva coisas extraordinárias, é o que Deus tem para nós, pois este é o nosso Deus, este é o nosso chamado. 2022 será o ano da ampliação. Se prepare para viver coisas extraordinárias, mesmo que o mundo ainda continue em pandemias. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Pai, muito obrigado, porque temos o privilégio de poder ouvir a Tua voz. Podemos levantar os nossos olhos aos céus. Podemos levar nossos olhos para dentro de nós e ver o Senhor falando com a gente aqui dentro, usando palavras, usando circunstâncias, usando a Tua palavra viva, poderosa. Muito obrigado porque temos acesso à Tua revelação e ao Teu propósito.
Agora te pedimos que o Senhor nos ajude a sair da nossa inércia, da nossa passividade. Te peço que o Senhor nos ajude a reagirmos diante da Tua palavra. Existe muito a fazer. O Senhor conta conosco para realizarmos muitas coisas. O Senhor espera de nós muitas coisas para o próximo ano. E eu te peço em nome do Senhor Jesus, que tudo que o Senhor planejou se cumpra de forma integral em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja, que seu reino se expanda na cidade onde nós moramos aqui em New Jersey, que alcance todo o estado, que isso gere uma mudança e repercute no país, que possa alcançar o mundo inteiro, porque temos que agir, temos que atuar na preparação da volta do Senhor Jesus. Nós não queremos ficar aquém do que o Senhor espera de nós, mas queremos ficar vivendo o plano do Senhor de forma integral. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos ajude a levantar nossos olhos, a olhar para frente, a ampliar nossa visão para o que o Senhor tem para nós. Não queremos ficar focado apenas no nosso mundinho, mas olhar para a amplitude do Teu plano maior. E nos ajude, Senhor, a nos envolver no Teu projeto. Nos ajude, Senhor, a olhar para frente e entender o quanto o Senhor conta conosco. E que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo mova o nosso coração, que desde o começo desse mês de janeiro haja um derramar poderoso do Teu Espírito Santo em nossa igreja, no Teu povo, não apenas para ficar entre nós, mas que possa acontecer como aconteceu em Atos capítulo 2, que algo aconteceu de forma extraordinária, que as pessoas de fora começaram a ver o que estava acontecendo. Deus, que aconteça isso também conosco, em nome do Senhor Jesus. Move, enche o Teu povo, aviva a gente, aviva o Teu povo. E que nós tenhamos um coração cheio do Senhor, que tenhamos um coração cheio de fé, para crer nas Suas palavras, viver das Suas palavras, e possamos nos mover baseado nas Tuas palavras, que sejam palavras proféticas na nossa vida, e que a gente amplie o nosso conhecimento acerca do Senhor. Amplie nossa intimidade contigo, Espírito Santo, e que nos dê o entendimento cada vez mais correto da Tua vontade para todos nós. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa nessa entrada de novo ano. Que seja um ano, Senhor, maravilhoso na Tua presença. Mesmo que seja com lutas, mesmo que venha escassez, mas que nós nunca percamos de vista para onde temos que olhar e o que temos que fazer. Obrigado, Pai, por esta noite, por este momento da Tua palavra. Guarda-nos, Pai, e nos abençoa. Abençoe cada família que está junto nesta noite, cada grupo que está reunido nesta noite para celebrar ao Senhor, para ouvir a Tua palavra e também se preparar para celebrar na entrada desse novo ano. Nos abençoa, Pai. É minha oração, Pai, com gratidão no coração pelo que o Senhor fez esse ano, já antecipando com gratidão no coração o que o Senhor vai fazer no próximo ano. Essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre cada casa, cada família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você e um feliz ano novo, próspero na presença de Deus, expandindo o reino de Deus. Um grande abraço.